O que fazer em Berlim, capital da Alemanha? Vem com a gente conhecer essa cidade que é repleta de história. E eu sou o Júnior. E eu sou a Tati. E esse é o canal Júnior Viaja. E a gente está começando o nosso roteiro por Berlim, logo em frente dela, a famosa Torre de TV. Essa estrutura, para você ter noção, ela tem 368 metros de altura e é a estrutura mais alta aqui da Alemanha. E essa torre ela foi criada em 1969 pela Alemanha Oriental para que fosse um símbolo de poder e um símbolo do progresso socialista. A ideia dessa torre é que ela fosse vista de vários cantos aqui da cidade. E a torre fica nessa praça que é uma das mais importantes e movimentadas da cidade de Berlim. Junto dela tem outros pontos também que são importantes, como por exemplo o relógio mundial, que mostra as horas de vários lugares do mundo. É uma praça bem legal para você vir perder um tempinho explorando vários pontos que ela tem para te oferecer. Bem na frente da torre a gente tem a prefeitura aqui da cidade. O nome dela, traduzindo, seria Prefeitura Vermelha por conta da sua fachada de tijolos vermelhos. Chegamos na Ilha dos Museus, onde tem várias atrações culturais muito incríveis para você conferir. Nós estamos em frente à famosa Catedral de Berlim. Ela é muito conhecida por conta da sua cúpula, que é muito grande, é uma das maiores aqui da cidade. E se você quiser conferir, os visitantes podem subir 270 degraus para ter uma vista panorâmica da cidade lá de cima. Algo interessante sobre a catedral é que muitos integrantes, muitos membros da família real estão enterrados aqui. Para você ter noção da importância da Ilha dos Museus, ela é considerada um patrimônio mundial da Unesco. Aqui a gente tem cerca de 5 museus que são assim de renome mundial. A gente tem obras desde a antiguidade até obras que são mais modernas também. Algo que é muito bacana daqui, um dos destaques, é o busto de Nefertiti. Esse busto ele tem mais de 3.300 anos e é uma das obras mais reconhecidas do Egito Antigo. E um dos museus mais famosos aqui da ilha, ele está fechado até 2027, é o Museu de Pérgamon. Ele tem esse nome porque ele abriga o altar de Pérgamon, que é uma estrutura da Grécia Antiga, datada de 2 a.C. Você tem noção disso? E esse museu ele é muito bacana porque ele tem artefatos, tem itens tanto da Grécia Antiga quanto da Roma Antiga e até do Oriente Médio. E por mais que você vai fazer como a gente, que não está entrando em museu nenhum, só de vir aqui, olhar as fachadas dos edifícios, assim, já é um passeio sensacional. É tudo muito bonito. Nos pontos turísticos para falar aqui recomendação de compras. A Tati, para quem não sabe, a gente já falou em outros vídeos, mas a Tati ela é maquiadora, trabalha nessa área de beleza. Então, como toda mulher, ela gosta, mas principalmente a Tati, por trabalhar nisso, ela procura bastante essas lojas com preços bons nessas coisas de maquiagem, de produtos para cabelo e tal.
e ela encontrou essa loja e gostou bastante. Explica aí pra galera, Tati. Eu tô encantada. Essa loja aqui, pelo que eu vi, tem muita maquiagem, coisa para cabelo, pele, enfim. E aqui você encontra marcas e produtos diferentes. Por exemplo, essa marca aqui é uma marca profissional muito conhecida nessa parte de cabelo. Só que no Brasil a gente encontra itens bem limitados e quando encontra em preços exorbitantes. Essa marca, ela é alemã. Então aqui mesmo nessa loja, ó, eu já achei pastinha para o cabelo, máscara capilar, protetor térmico. Então, como eu também trabalho com penteado, eu já tô aproveitando aqui para abastecer de produtos para as minhas clientes, entendeu? Então, eu acho que se você vier aqui, você vai gostar também. E agora nós estamos em frente dessa universidade, que é a mais antiga daqui da cidade. Ela é de 1810. Para você ter noção da importância dela, ela é conhecida por ter alunos renomados, como Karl Marx, como ninguém menos do que Albert Einstein, entre vários outros. Na frente dessa universidade tem um memorial, porque em 1933 houve um evento muito triste, muito trágico que aconteceu aqui na frente. Os alunos e pessoas que eram pró-nazistas pegaram cerca de 20 mil livros que tinham ideologias contra o nazismo e queimaram aqui na frente, queimaram esses livros. Aqui nós temos uma citação que diz o seguinte: essa queima de livros foi apenas um prelúdio, porque aonde queimam-se livros, no final queimam-se pessoas. É um lugar triste, é um lugar que a gente não fica feliz em gravar, mas faz parte da história, a gente precisa mostrar para vocês. O interessante sobre esse memorial é que ele traz pra gente um lembrete sobre o perigo da censura e, mais importante, sobre o perigo da intolerância. E essa é uma das avenidas mais famosas e movimentadas da cidade. Se a gente pegar o nome dessa rua ou dessa avenida e traduzir ela para o português, a gente tem o nome Sob as Tilhas. Ela tem esse nome pela quantidade de tilhas, que é essa árvore que tem nessa avenida. E na frente da universidade a gente tem esse memorial, que é um memorial às vítimas da guerra. Quando você entra nele, ele tem um monumento bem no centro que representa uma mãe com o seu filho morto. Eu estava conversando com a Tati agora e eu não sei se você já perdeu alguém. Recentemente eu perdi minha tia, já perdi minha prima, meu avô. Quando você perde pessoas queridas por conta de fatalidades da vida, você já fica muito triste, obviamente. Mas isso te faz ter ainda mais raiva da guerra, porque já basta as fatalidades da vida que a gente acaba perdendo pessoas sem a gente ter escolhas. Agora, por guerra, por maldade humana, por intolerância, isso é um absurdo, aí é algo inexplicável. E agora nós vamos conhecer esse que é um dos bairros mais antigos aqui da cidade de Berlim. Ele tem várias ruas assim de paralelepípedos, tem uma atmosfera medieval, vale muito a pena você passear por ele. Nós estamos em frente à igreja de São Nicolau, que é a igreja que dá nome a esse bairro. Durante a Segunda Guerra, esse bairro foi muito destruído, mas depois ele foi reconstruído para comemorar os 750 anos aqui da cidade. Como eu só apareço aqui para dar notícias úteis e importantes, segue mais uma. Primark, essa é a loja sensação aqui da Europa. É uma loja de departamento com muita coisa barata. Roupa, também tem parte de cosmético, coisa para criança, brinquedo, tem coisa até para casa.
E geralmente as coisas daqui são excelentes e os preços então mais ainda. Vamos lá! Obviamente que você tem que olhar a qualidade das peças, tal, né? Experimenta, vai no provador. Mas assim, aqui você acha desde coisa de R$2,50. Então assim, tem de todo o preço e também de todos os tipos. Então olhe, experimente, com certeza você vai achar alguma coisa. E hoje a gente veio conhecer o Memorial do Muro de Berlim. O interessante dessa área é que ela abrange uma pequena parte do muro original. Então, se você quiser conhecer o muro, era esse aqui. Eu vou deixar aqui na tela o endereço desse lugar para você conseguir chegar aqui e ter uma noção de como que realmente era o muro. E aqui na cidade, sempre que você encontrar essa faixa aqui no chão, é aonde passava realmente o muro. E além daquela parte do muro original, eles também colocaram essas vigas de ferro para deixar pra gente um exemplo da onde realmente o muro passava. Só resumindo para você um pouco dessa história, para ficar mais simples de entender, basicamente após a Segunda Guerra Mundial, os aliados, que foram os vencedores, Estados Unidos, França, Reino Unido e a União Soviética, eles precisaram dividir a Alemanha em algumas partes. E aqui Berlim ficou dividido entre a Alemanha Ocidental e Oriental. A parte oriental era liderada pela União Soviética e a parte ocidental era principalmente liderada pelos Estados Unidos. Quando eles construíram o Muro de Berlim, era para que um não passasse para o outro lado, principalmente para que o lado socialista, que seria o lado da União Soviética, não fugissem, que os membros, que os moradores não fugissem para a área dos americanos. Então, do dia para a noite, assim, literalmente, muitas famílias e muitos amigos foram separados. Então, a gente tem, às vezes, até visto algumas imagens de pessoas tentando realmente fugir, porque, além do regime socialista, eles também queriam estar com os amigos e com as famílias que estavam do outro lado do muro. E aqui atrás do muro original, a gente tem essa torre de vigilância. Essa torre ela era utilizada para fiscalizar essa região, para evitar que ninguém tentasse ultrapassar nenhum dos dois lados do muro. Aí você deve estar pensando, nossa, mas essa torre de vigilância ficava de que lado do muro? Do lado ocidental, do lado oriental? O muro, ele não era simplesmente só um muro, tinha um espaço bem extenso no meio dele, que era onde ficavam essas torres, os guardas e outras coisas. Então aqui no chão você consegue ver sinalizado exatamente todo esse espaço que tinha entre as paredes. E aqui em frente ao muro, a gente tem uma espécie de um museu com entrada gratuita que conta um pouco mais da história do muro e um pouco mais da história da Guerra Fria. Tem também um mirante onde você pode subir para ter uma vista panorâmica de toda essa área. E agora a gente está em frente desse impressionante edifício que é basicamente o Parlamento Alemão. É aqui onde a política acontece desde a sua construção em 1894. O que mais chama atenção sobre o edifício do Parlamento é a sua cúpula de vidro. Você pode inclusive subir nela para ter uma vista panorâmica da cidade de Berlim, mas antes disso você precisa fazer um agendamento pelo site.
Aqui ao redor de vários pontos turísticos importantes de Berlim, tem muita coisa que eles estão montando, por exemplo, alguns containers, porque daqui a alguns dias vai começar a Eurocopa, que vai ser sediada aqui na Alemanha. A Eurocopa basicamente é um campeonato de seleções apenas do continente europeu. Que pena que a gente está gravando esse vídeo alguns dias antes, porque seria legal assistir, aí vai vir grandes jogadores aqui para a Alemanha. E olha só, estamos embaixo do famoso Portão de Brandemburgo. Esse portão ele foi construído no final do século XVIII para ser uma das portas de entrada da cidade. Uma curiosidade interessante sobre ele é que durante o Muro de Berlim, enquanto o muro estava construído, ele ficou inacessível para ambos os lados, então acabou não sendo tão utilizado. Após a queda do muro, ele foi reaberto e se tornou um símbolo da reunificação alemã. E você já deixou seu like nesse vídeo? Pô, o que custa, né? Clique em gostei aqui se você está gostando das nossas aventuras por Berlim. Agora a gente chegou em um lugar que se chama Museu do Holocausto. Ele é um memorial às mais de 6 milhões de pessoas, aos mais de 6 milhões de judeus que morreram durante o regime nazista. A ideia desse lugar aqui, você vai ver que tem esses blocos de concreto, são mais de 2.700 blocos, e você vê que cada um deles tem uma altura diferente, um tamanho diferente. O piso, o chão, ele é bem irregular. E esse design ele foi intencionalmente criado, foi intencionalmente feito assim para te causar uma sensação de incerteza, uma sensação de desordem, de confusão. Esse design é para representar o que realmente foi esse período tão agonizante, esse período tão absurdo que os judeus passaram. E agora a gente chegou no lugar onde Hitler passou seus últimos momentos antes de se matar durante o final da Segunda Guerra Mundial. Em janeiro de 1945, quando ele percebeu que a Alemanha ia perder, estava sendo ocupada e que a derrota era iminente, ele veio para cá e se refugiou em um complexo de bunkers que tinha nessa região aqui. Uma curiosidade sobre Hitler é que ele apenas se casou com a sua esposa um dia antes de cometer suicídio. Essa região aqui não tem muitos indícios. O governo ele não coloca muita coisa aqui, muitas explicações, nem muitas placas mostrando que aqui foi onde aconteceu tudo isso. Tem apenas uma placa pequena, até para evitar que aconteça qualquer tipo de peregrinação a favor do nazismo. Aqui hoje é apenas um estacionamento residencial e o governo incentiva de que as pessoas vivam aqui normalmente, apesar desse passado sombrio. Chegamos no Mall of Berlin. Esse lugar aqui ele é bacana para você passear, para comer alguma coisa, visitar as lojas. Ele tem mais de 270 lojas. Ele foi inaugurado em 2014 no lugar onde funcionava um dos mais famosos e importantes armazéns aqui de Berlim antes da Segunda Guerra. A gente chegou agora em um lugar que é onde funcionava a sede da polícia secreta do Estado naquela época e também o quartel-general durante o regime nazista. Durante a década de 80, algumas escavações revelaram os porões das sedes dessas instituições aqui. Aqui é um museu a céu aberto que relata um pouco da perseguição e do terror que foi causado às vítimas durante o período nazista. Inclusive, algo interessante daqui é que você consegue ver mais uma parte do muro original de Berlim. Esse é mais um daqueles lugares tensos de se visitar. É interessante você conhecer pela história, mas é sim um lugar tenso, porque sabe-se que foi nesse lugar
onde muitas pessoas foram interrogadas e até mesmo torturadas durante esse regime. E agora a gente está em um ponto turístico que é muito visitado aqui em Berlim, que é o Checkpoint Charlie. Esse lugar ele era um dos postos de controle que fazia a fronteira entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental durante a Guerra Fria. Apenas pessoas autorizadas podiam passar por esse lugar. Aqui era feito todo esse controle. Ele tem esse nome por conta do alfabeto da OTAN, onde a gente dá os nomes. A letra A a gente chama de Alfa, a letra B a gente chama de Bravo e a letra C a gente chama de Charlie. Então esse era um dos três, os outros dois chamavam Alfa por conta da letra A e Bravo por conta da letra B. Se você reparar, aqui desse lado do checkpoint a gente tem um soldado soviético. Se a gente for do outro lado, a gente vai ver a foto de um soldado americano. Se você reparar o que está escrito nessa placa, se a gente traduzir, ele diz o seguinte: você está deixando o setor americano. Agora a gente veio conhecer uma área que antes da Segunda Guerra era um importante centro de transporte e também de comércio. Durante a guerra essa área aqui foi muito bombardeada e depois, na Guerra Fria, ela ficou praticamente assim abandonada porque o Muro de Berlim passava por aqui. Após esse tempo, essa área passou por uma grande reconstrução e também por uma modernização. Hoje nós temos vários prédios bonitos, vários prédios importantes por aqui e é uma das áreas mais modernas de Berlim. E esse é o maior parque urbano aqui de Berlim. Para você ter noção, ele tem cerca de 210 hectares de área verde. Ele é considerado, para você entender, o Central Park aqui da cidade. E aqui no parque a gente tem essa que é a Coluna da Vitória. Esse monumento ele foi construído em 1873 para comemorar as vitórias militares da Prússia no século XIX. É muito lindo e dá para subir lá, tem umas cabecinhas lá em cima, dá para você subir para ter uma visão legal de Berlim. E o parque é grande, hein? Porque a gente já caminhou bastante até aqui o centro dele para ver essa estátua. E agora Tatiane quer ver maquiagem em uma Kiko Milano aqui perto e vai mais um pouquinho aqui ao redor do parque. Bora de caminhar. Tudo que não caminha na nossa cidade, A gente caminha aqui. E olha só que legal, agora a gente está chegando no East Side Gallery. Essa parte aqui é uma área do Muro de Berlim que foi preservada após a queda e foi transformada em uma galeria de arte. Aqui tem mais de 100 pinturas de diversos artistas. Para você ter noção, aqui tem 1,3 km de extensão do muro. Essa área é considerada a maior galeria de arte a céu aberto do mundo. Algo que é super legal sobre as pinturas aqui dessa parte do muro é que elas têm um QR Code que você pode escanear no seu celular e ter mais detalhes sobre a história e sobre a pintura no geral. E na frente do East Side, a gente tem essa praça aqui que é batizada como Uberplatz, que a gente aprendeu que Platz é praça, estamos manjando já de alemão. E é muito chique, aqui tem a arena da Uber, tem uma parte de música aqui do Uber Eats. E nessa praça tem muitos restaurantes legais também, muitas lojinhas. E na frente do Uber Arena, na frente da praça da Uber, a gente tem o East Side Mall, que é um shopping legal com bastante lojas também para você conhecer. Pertinho aqui da East Side Gallery, a gente tem essa ponte que é muito importante para a história de Berlim. Essa ponte era um dos postos de controle
entre a Alemanha Ocidental, entre a Berlim Ocidental e Oriental. Em 1994 ela foi reaberta e foi muito importante. Hoje ela é um símbolo da reunificação, ela é um símbolo da união novamente da Alemanha. E a gente veio visitar essa que é uma das avenidas mais bonitas, mais elegantes e também mais movimentadas da cidade. Basicamente ela fica perto daquele jardim que a gente visitou ontem, que é comparado com o Central Park aqui de Berlim. Então vale a pena, caso você for visitar esse lugar, já passar por aqui, que é bem legal. E aqui nessa avenida a gente tem essa igreja que foi gravemente destruída durante alguns bombardeios aéreos que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Essa igreja, ao invés deles demolirem ela completamente, eles mantiveram as ruínas e fizeram um memorial contra a guerra, para lembrar todos os efeitos devastadores da guerra. Se a gente reparar, a própria torre da igreja, a gente vê ela danificada. Isso foi por conta desses bombardeios. Na frente da igreja, eles construíram uma nova, muito bonita e moderna por sinal, para substituir essa que foi quase completamente destruída. Concluindo a nossa estadia por Berlim, o que você achou, Tatinha? Amei, gente. É uma cidade cheia, mais cheia de história. Vocês viram, né? Gostei demais, assim, minha cabeça tá explodindo. Apesar de várias histórias serem tensas, serem complexas, né? Mas foi muito interessante. A gente ficou com vontade, assim, de voltar para a época das nossas aulas de história. Sim. Deu vontade, me arrependi de não ter prestado mais atenção. E agora a gente está no aeroporto, esperando o nosso voo para embarcar para a próxima aventura. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, que ele de alguma forma tenha te ajudado e tenha te inspirado a visitar também a capital da Alemanha, essa capital rica de história. Já sabe, deixa sua curtida, seu comentário e se inscreva no canal para você continuar viajando com a gente aqui pela Europa.